Bom dia, meus irmãos. Eu vou continuar com o catecismo, porque eu estava lendo lá sobre o matrimônio e eu quero continuar sobre ele, sobre o que eu estava falando, para não me perder. Então eu vou falar agora sobre o sétimo sacramento. Livro do catecismo, eu vou continuar. A virgindade por causa do reino. Cristo é o centro de toda a vida cristã. O vínculo com ele está em primeiro lugar, à frente de todos os outros vínculos familiares ou sociais. Desde o começo da igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio para seguir o Cordeiro, por onde quer que fosse, para se ocupar com as coisas do Senhor, para procurar agradar-lhe, para ir ao encontro do esposo que vem. O próprio Cristo convidou alguns para segui-lo neste modo de vida, cujo modelo continua sendo ele mesmo. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos não por mão humana. Outros ainda tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 12. A virgindade pelo reino de Deus é um desdobramento da graça batismal, um poderoso sinal da preeminência do vínculo com Cristo, da ardente expectativa do seu regresso, um sinal que também lembra o matrimônio, é uma realidade desse mundo que passa. Ambos os sacramentos do matrimônio e a virgindade pelo reino de Deus provêm do próprio Senhor. Ele que lhes dá sentido e concede a graça indispensável para vivê-los em conformidade com sua vontade. Assim, a estima da virgindade por causa do reino é o sentido cristão do casamento, e o sentido do cristão do casamento são inseparáveis e ajudam mutuamente. Denigrir o matrimônio é ao mesmo tempo mimorar a glória da virgindade, elogiá-lo é realizá-lo a admiração de que se deve à virgindade. Afinal, o que não parece um bem, senão em comparação com o mal que não pode ser verdadeiramente um bem, mas o que é ainda melhor que bem incontestável é o bem por excelência. Desculpa. A celebração do matrimônio. No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos ocorre normalmente dentro da Santa Missa, em vista do vínculo de todos os sacramentos com o mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia se realiza o memorial da nova aliança, na qual Cristo se reuniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada pela qual se entregou. É conveniente, portanto, que os esposos selem seu consentimento de entregar um ao outro pela oferenda de suas próprias vidas e unindo a oferenda de Cristo por sua igreja que se torna presente no sacrifício eucarístico e recebendo a Eucaristia, a fim de que, comungando no mesmo corpo e ao mesmo sangue de Cristo, eles formem um só corpo nele. Com gesto sacramental de santificação, a celebração litúrgica do matrimônio deve ser por si mesma válida, digna e frutuosa. Convém, pois, que os futuros esposos, se disponham à celebração do seu casamento, recebendo o sacramento da penitência. Segundo a tradição latina, os esposos são que, como ministros da graça de Cristo, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja seu consentimento. Nas tradições das igrejas orientais, os sacerdotes, bispos, os presbíteros são testemunhas do consentimento recíproco dos esposos e, no entanto, também é necessária a sua bênção para a validade do sacramento. As diversas liturgias são ricas em orações de bênção e de eclipse para pedir a Deus a sua graça e a bênção sobre o novo casal, especialmente sobre a esposa. Na epiclese deste sacramento, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão do amor, com referência a Cristo e à Igreja. É Ele o selo de sua aliança, a fonte de incessantemente
que incessantemente oferece ao seu amor, a força no qual se moverá a fidelidade dos esposos, o consentimento matrimonial. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural eclesiástica ou eclesiástica. A Igreja considera a troca de consentimento entre os esposos como elemento indissolúvel que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam ou se recebem mutuamente. Em ti por minha mulher, em ti recebo por meu marido. Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu consentimento no fato de os dois se tornarem uma só carne. O consentimento deve ser um ato de vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo de grave extremo. Nenhum poder humano pode suprimir este consentimento. Se faltar essa liberdade, o casamento será inválido. Por esta razão ou por outras razões que tornam nulo e inexistente o matrimônio, a Igreja pode, após exame de situação pelo Tribunal Eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento, isto é, que o casamento jamais existiu. Nesse caso, os contraentes ficam livres para se casar, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. O sacerdote ou diácono que assiste à celebração do matrimônio acolhe o consentimento dos esposos em nome da Igreja e da bênção da Igreja. A presença do ministro da Igreja é também das testemunhas e exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. Por esta razão, a Igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar esta determinação. O matrimônio sacramental é um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz num ordem eclesial, cria direitos e deveres da Igreja entre os esposos relativos à prole. Por ser o matrimônio um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunha. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim, que foi dado e ajuda a permanecer fiel, para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e sólidas e cristãs sólidas e duráveis para a preparação do casamento e de fundamental importância. O exemplo e o ensinamento dos pais e da família continuam sendo o caminho privilegiado dessa preparação. O papel dos pastores da comunidade cristã como família de Deus é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família. Mas ainda porque, em nossa época, muitos jovens conhecem a experiência dos lares desfeitos que não mais garantem suficientemente essa iniciação feita dentro da família. Os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, possam passar da idade própria, do noivado honesto para as núpcias. O casamento misto e a disparidade do culto. Em muitos países, a situação de casamento misto entre católico e batizado não católico se apresenta com muita frequência. Isso exige atenção particular dos cônjuges e dos pastores. Os casamentos com disparidade de culto entre católico e não batizado exigem uma circunspeção ainda maior. A diferença da confissão entre os cônjuges não constitui obstáculos insuperáveis para o casamento, desde que consigam pôr em comum que cada um deles recebeu em sua comunidade a aprender um do outro, o modo de viver de sua fidelidade a Cristo. Nem por isso, no momento, devem ser substituídos as dificuldades dos casamentos mistos. Eles devem ser levar ao fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no selo do próprio lar. A disparidade do culto
pode agravar ainda mais essas dificuldades. As divergências concernentes à fé, a própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensão no casamento, principalmente no que tange à educação dos filhos. Uma tentação pode então se apresentar de indiferença religiosa. Eu vou parar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu tinha parado, meus irmãos, mas eu vou continuar a ler no mesmo, onde eu parei, vou continuar no mesmo vídeo. Conforme o direito em vigor da Igreja Latina, um casamento misto exige, por sua legalidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparabilidade do culto, se requer dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Essa permissão ou essa dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluem os fins e as propriedades essenciais do casamento, e também que a parte católica confirme o empenho, com o conhecimento também da parte não católica, de conservar a própria fé e assegurar o batismo e a educação dos filhos na fé católica, da Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superarem as tensões entre as obrigações de que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas comunidades eclesiais, além de incentivar e desabrochar aquilo que lhes é comum na fé e o respeito por tudo que os separa. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular, pois o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã e a mulher não cristã fica santificada por seu marido cristão. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a igreja se essa santificação levar o cônjuge à livre conversão à fé cristã. O amor conjugal sincero, a humilde e paciente prática das virtudes familiares, a oração perseverante, podem preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Os efeitos do sacramento do matrimônio. Do matrimônio válido, origina-se entre os cônjuges um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade de seu estado. O vínculo matrimonial, o consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente, é selado pelo próprio Deus. Da sua aliança se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. A aliança dos esposos é entregada na aliança de Deus como os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado é consumado entre os batizados jamais pode ser dissolvido. Esse vínculo que resulta do ato humano, livre dos esposos e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida na fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da Igreja pronunciar-se contra essa disposição da sabedoria divina. A graça do sacramento do matrimônio. Em seu estado de fé, de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges, a fortificar a sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a se santificarem na vida conjugal, como também na aceitação e na educação dos filhos. Cristo é a fonte desta graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e de fidelidade com seu povo. Assim, agora o Salvador dos homens, esposo da Igreja,
vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo um dos outros, submeter-se uns aos outros ao temor de Cristo e amar-se como um amor sobrenatural, terno e fecundo, nas alegrias do seu amor e de sua vida familiar. Ele lhes dá, aqui na terra, um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro. Onde encontrarei força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela Igreja, confirmado pela doação mútua, selado pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço. Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor, nada pode separá-los, nem no mesmo espírito, nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiros dois, uma só carne, onde a carne é uma só, mas também é o espírito. Um também é o espírito, é só um só espírito também. Entenderam, meus irmãos? Hoje eu estou de óculos novo, viu? Eu tive que fazer, fiz logo 2, porque eu não estava enxergando para ler essas letras aqui, ó. Eu parei de ler, dei uma parada, porque o SEDEX estava chamando lá para entregar o óculos. Aí eu fui lá, recebi e vim voltar para poder continuar lendo para vocês. Mas já parei por aqui. Já parei. Um bom dia a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que estão vendo meus vídeos e assistindo. Que Deus abençoe a todos.